Nós temos percebido, amados irmãos, nessas últimas décadas, nesse último século, que a igreja, ela tem adotado para si muitas tradições boas, em muitos casos. Outros casos, tradições moderadas, em outros casos, tradições exageradas, e em outros casos, tradições ainda ao extremo do exagerado. Mas a questão é, essas tradições, elas estão respaldadas, alinhadas, alicerçadas com a doutrina neotestamentária? Amados, quando o povo de Israel, por volta do ano 605, foi levado para o cativeiro babilônico, 605, 597, 586, 3 levas de ida. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, passaram ali aquilo que nós chamamos de 400 anos de silêncio, até chegar o evangelho de Mateus, até aparecer João Batista, foram 400 anos de silêncio. E a Bíblia, ela não relata os acontecimentos. Só que quando chega o Novo Testamento, a gente vê 2 partidos que nós nunca ouvimos falar no Antigo Testamento. Um partido chamado fariseu, outro partido chamado saduceus, que surgiram exatamente nesse período interbíblico, entre os testamentos, ou período de silêncio. E vimos também os outros instrumentos, onde eles se reuniam para cultuar, que era chamado de sinagoga, onde a gente também não ouve falar disso no Antigo Testamento. E nós vimos, irmãos, que no decorrer desses 400 anos, primeiro o povo dominado pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos gregos e depois pelos romanos. Quando surge João Batista, quando surge Jesus, já no meio de todas essas tradições e costumes. O certo é que nesse período de 400 anos, silêncio profético, silêncio canônico, o povo de Israel adotou para si muitos costumes e tradições. Aquilo que muitos chamam de os 613 preceitos da lei, eram interpretações da lei. E esses partidos que foram surgindo, eu citei os 2 principais, mas havia muitos outros. Haviam os herodianos, haviam os essênios, haviam outros e outros partidos. Mas os principais que aparecem na Escritura, inclusive no texto nós vamos ler, os fariseus, escribas, saduceus, onde uns acreditavam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia, não acreditavam em anjo, não acreditavam em demônio, não acreditavam em céu, não acreditavam em inferno, não acreditavam na vida eterna depois da morte, os saduceus, a saber. Ao passo que os fariseus, por sua vez, acreditavam em todas essas coisas. E dali eles tinham uma intriga muito grande, por motivos políticos, principalmente, e essa intriga política pelo poder, no período macabeu, no período asmoneu, nos 400 anos de silêncio, também acirrou-se ainda mais, quando um certo saduceu, chamado João Hircano, destruiu o templo de Samaria, onde os samaritanos adoravam, e isso só ia causando confusão cada vez mais ali na Palestina. E o certo é que esses partidos se tornavam cada vez mais inimigos, tanto políticos quanto na interpretação bíblica. O certo é que agora, aproximadamente 500 anos depois, aliás, do cativeiro babilônico, porque o cativeiro babilônico durou 70 anos, e a Bíblia narra o retorno deles com Esdras, Neemias, Zacarias, Josué, narra o retorno deles, 70 anos que eles passaram o cativeiro, e daí a partir desses 70 anos de cativeiro, há um silêncio.
E aí os povos judeus foram se espalhando pelo mundo, fazendo culto em residência, nas casas. Depois tiveram a ideia de criar as sinagogas, e ali eles organizavam um grupo, colocavam um líder, e aquele líder ia interpretando a lei, ia cantando salmos, cantando hinos, lendo textos da Torá, da Bíblia, e interpretações, mensagens rápidas, breves. O certo é que agora, aproximadamente 500 anos depois, desde que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, e eu poderia dizer 430 anos depois do cativeiro, Jesus está ali entre o povo judeu, na Palestina, pregando o evangelho do reino. E ele teve muitos embates com os líderes, os principais líderes do povo. E um desses embates está exatamente registrado no capítulo 15 de Mateus, isto que nós vamos ler aqui, cujo tema eu dei esta noite, creio que pela direção de Deus: obediência à palavra de Deus ou às tradições da religião, tradições religiosas. Nós vimos o embate se dando no verso 1, quando diz: vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Os escribas, a princípio, eram leigos, que foram escolhidos pelos líderes religiosos, antes de Jesus, muitos anos, para copiar a lei, copiar no outro papel, e ali eles foram se tornando versados, tanto na escrita, como na leitura, como na interpretação, e acabaram se tornando mestres da lei, escribas. E esse grupo, eles saíram lá de Jerusalém para ir até onde Jesus estava, somente com o intuito de travar um debate teológico, escriturístico, bíblico, exegético com Jesus. Estavam sempre trabalhando para ver se apanhavam Jesus em alguma falha, para o matarem, para o acusarem de alguma coisa, entregar aos romanos e o assassinar. Para você ver, irmãos, aqui já nesse primeiro versículo, a gente percebe como existem pessoas, irmãos, que a vida é simplesmente para armar cilada para os outros. Jesus estava tendo um ministério de sucesso. Jesus estava tendo um ministério, irmãos, onde ele estava resgatando as vidas da opressão, da opressão psicológica, da opressão religiosa, da opressão, da equivocada interpretação da Escritura, do jugo pesado que os líderes estavam colocando sobre o povo. E vamos dizer, porque para os judeus Jesus era mais um partido, como os fariseus, como os saduceus, como os escribas, como os essênios e outros. Para os judeus Jesus era mais um partido apenas. E então, na visão dos judeus, o partido de Jesus está crescendo muito, e eles querem dar um basta daquilo, porque eles não querem perder o poder político e religioso que o Império Romano ainda lhes concedeu exercer. E ali eles vão, se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Essa foi a pergunta. Olha a preocupação daqueles religiosos. Jesus, por que os teus discípulos estão transgredindo o quê? A tradição de quem? Bíblica? Não. As tradições que Deus nos ensinou? Não. Por que é que os teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos? Aqui, irmão, nós aprendemos uma segunda coisa, pastor Zezinho: que o religioso que não é convertido, que não tem o Espírito Santo, ele só está preocupado em cumprir tradições e pronto. Ele só está preocupado em cumprir os ritos da denominação, da religião e pronto. E se alguém chegar e pregar o contrário e fizer o contrário, eles priorizam a tradição deles e nem sequer se dão ao cuidado a analisar a Escritura para ver se o que Jesus estava dizendo realmente era certo. Assim são os religiosos de hoje. Eles são confrontados,
e eles sequer se dão ao cuidado de analisar na Escritura se realmente essas coisas são assim. Não, eles estão tão cegos, tão presos às tradições religiosas, que eles sequer param para analisar a Escritura da forma como ela é. É simplesmente do jeito que os líderes religiosos falaram e ponto final. E quem falar o contrário é um herege. Quem falar o contrário é um filho do diabo. Quem falar o contrário é um filho do capeta. Quem falar o diabo é servo de Satanás e vai pagar o preço e Deus vai pesar a mão. É assim que eles pensam. É isso que eles dizem. Mas quando Jesus foi arguido e questionado a respeito da tradição dos anciãos, que obviamente os anciãos merecem nosso respeito, mas quando se trata das coisas de Deus, a palavra de Deus deve estar acima de qualquer instituição. E ali, Jesus responde para eles o seguinte: por que transgridis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eita, essa aqui é forte. Olha a resposta de Jesus para aqueles religiosos. Os religiosos: ei Jesus, por que teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos? Por que teus discípulos estão transgredindo o que os pais da igreja ensinaram? Vamos dizer assim, né? Por que teus discípulos estão transgredindo o que a maioria dos pastores e líderes ensinam? Porque eu repito que os pais da igreja, conhecendo um pouco, eles fizeram grandes, somaram muito para a igreja, mas também erraram muito, irmãos, e até introduziram heresias, que ainda hoje está aí, depois se a gente fala sobre isso. Por que seus discípulos não fazem o que a maioria faz? Jesus, por que teu discípulo não faz o que a maioria da religião está fazendo, o que os líderes maiorais estão fazendo? E Jesus disse: então, e por que vocês também estão transgredindo a palavra por causa da tradição de vocês? Ou seja, enquanto os religiosos estão preocupados com a tradição religiosa, Jesus estava preocupado com a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ter, meu irmão. A nossa preocupação não tem que ser uma tradição religiosa, um rito religioso. Muito pelo contrário. Isso são coisas, Danilo, que a gente tem que ir tirando conforme o tempo vai passando. No que a gente vai aprendendo, no que a gente vai amadurecendo, crescendo no conhecimento, na graça, são coisas que a gente vai tirando de nós, limpando de nós. Tanto é que eu estou lá no meu canal, Pastor Jadel Fernandes Oficial, com um projeto, cujo nome do projeto é Relíquias do Evangelho, ou Relíquias e Pregações, onde eu estou colocando no meu canal pregações de 2011, 2012, 2013, 2014, pregações antigas, antiguíssimas. E até criei um cartãozinho lá, explicando logo no começo da pregação. Eu digo: olha, essa pregação é antiga, eu ainda tinha bastante fermento, e você provavelmente perceba algum fermento aí, mas no geral a pregação é boa, mas você vai perceber algum fermento. E eu coloco a mensagem lá exatamente para as pessoas verem como a gente pregava no passado, e claro, tirando as coisas proveitosas dali, mas percebendo também o nosso desenvolvimento doutrinário. E é porque eu corto muita coisa. Se eu fosse colocar tudo mesmo lá, eu tiro muita coisa. Eu passo ali muito tempo para editar um único vídeo, tirando bastante coisa, porque eu não quero deixar tudo também. Mas Jesus, irmão, estava preocupado com a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que está preocupado o teu coração? Com a tradição dos líderes? Com a tradição dos anciãos? Com a tradição dos religiosos? Com a tradição religiosa? Ou com a palavra de Deus? O que eu percebo, irmãos, é que infelizmente dois motivos levam o homem, ou vários motivos, levam o homem a deixar de lado a palavra de Deus para apegar em si as tradições religiosas. O primeiro deles, eu poderia dizer,
A ignorância, a falta de conhecimento doutrinário, falta de conhecimento bíblico, teológico. E quando eu digo teológico, não estou falando de uma faculdade, não. Estou falando de estudo bíblico em casa mesmo. A falta de conhecimento teológico, bíblico, doutrinário, a preguiça de estudar, a preguiça de ler, ficar só ouvindo o que as pessoas falam por aí, sem se aprofundar no assunto, sem buscar o conhecimento da causa. A ignorância. O segundo seria o medo, que é consequência da ignorância. Porque já que a pessoa não conhece, então ela fica amedrontada com o que os líderes falam e ela acha que aquilo é verdade. Por exemplo, meu pastor, esses dias eu recebi um e-mail, não vou citar o nome do irmão, claro, o irmão estava pedindo ajuda. Eu recebi um e-mail, o irmão falando que na igreja dele, onde ele congrega, o pastor nos cultos lá faz algumas revelações das pessoas com quem tem que fazer um tipo de trabalho na casa delas, e essas pessoas elas têm que comprar alguns objetos para realizar esse serviço espiritual numa igreja evangélica, e dentro desses objetos inclui-se uma vela. A pessoa tem que comprar uma vela. O pastor vende a vela, ó irmão, senão nós vamos para fazer esse trabalho aqui, nós vamos precisar de uma vela. E falou muita coisa, irmão, coisas absurdas que eu já vi tanto coisa no meu evangélico, mas isso para mim, eu digo, meu Deus, eu não sabia nem que existia isso. E o irmão perguntou, pastor, e o que eu faço? Eu fico nessa igreja, eu saio, isso está certo, isso é bíblico, isso está errado. E eu fico ali, eu fico desesperado, irmão, ali na cadeira, naquele escritório para responder aquele e-mail. Eu digo, meu Deus do céu! O povo não tem entendimento mínimo, muitos. Que meu irmão, eu podia ser enganado com qualquer assunto, mas no dia que um pastor disser que tem que ir na minha casa fazer um serviço espiritual, e eu tenho que comprar uma vela para ele fazer, eu digo, pastor, vai lá na macumba, que isso aí é coisa de macumba. Mas eles vão dizer que foi o quê? Não, foi de uma revelação de Deus. Tradição. Gente dizendo que foi no inferno e viu o anjo Miguel arrastando a mulher pelos cabelos para tirar do céu. Gente dizendo que foi arrebatado no inferno e viu lá que tinha uma fábrica de televisão e formiga dentro da televisão. E o povo dando crédito a isso, irmão. Gente dizendo que Jesus ligou no celular dele, gente dizendo que está recebendo um arco de flecha agora, espiritual, e o cabo endemoniado ali, o arco de flecha espiritual, e ele puxa aqui a flecha espiritual, e derruba o demônio. Palhaçada, ignorância pura, e o povo dando glória a Deus, irmão, acreditando nisso, pelo amor de Deus. O medo. Não vai, ninguém pode julgar. Não, só quem pode julgar é Deus, ninguém pode julgar. Você não lê Bíblia não, filho? O apóstolo Paulo cobra da igreja de Corinto, para a igreja de Corinto julgar uma causa que está havendo lá dentro da igreja. Pai, não tem ninguém aí que possa julgar essa causa não? Nem dos menores aí, dos mais menos entendidos, não tem não, e foi até irônico. Jesus disse, nós temos que julgar segundo a reta justiça. Deus nos deu o direito de julgar entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Condenar é com Ele, jogar no inferno é com Ele. Mas julgar pela palavra de Deus significa discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é aquela coisa, um irmão, estou sentindo que você está com a energia meio ruim hoje, irmão, Tudo para esse povo é místico. Tudo para esse povo é sobrenatural. Irmão, eu estou vendo uma luz aí em volta de você. O discernimento deles é isso. Não tem discernimento bíblico. E são muitos os motivos que levam as pessoas a trocarem a obediência à palavra de Deus pela tradição. Esses são os dois principais: a ignorância e o medo. Mas também eu colocaria um terceiro, que era o caso aqui dos fariseus,
dos saduceus, dos escribas: ganância, desejo pelo poder. Eles manipulavam o povo do tanto que eles queriam, do jeito que eles queriam, e o povo se tornou capacho deles. E eu quero te perguntar uma coisa nesta noite: tu quer ser capacho de homem, de religião, ou quer ser servo de Cristo? Tu se converteu a uma placa denominacional ou a Jesus Cristo? O teu Deus é aquele que está sentado no trono em glória, lá no céu, ou é aquele pastor herege que tu idolatra ele? Jesus falou para eles: meus amigos escribas e fariseus, vocês estão preocupados com a tradição dos anciãos, e eu vou lhe dizer aqui uma coisa agora: vocês estão dizendo que nós estamos transgredindo a tradição dos anciãos, e vocês que transgridem a palavra de Deus para cumprir a tradição de vocês. Sempre, irmão, sempre houve isso na história da igreja. As tradições das campanhas místicas. Tem igreja que a vive é campanha. Domingo é a campanha do escala-muro. Terça é a campanha do pula-buraco. Quarta é a campanha do levanta defunto. Não, segunda, né? Segunda é a campanha do levanta defunto. Terça-feira é a campanha da conquista. Quarta é a campanha da vitória. Quinta é a campanha do espanta-mosquito. Sexta é a campanha do reviravolta. Um povo que vive de campanha. Campanha por cima de campanha. Tira a campanha das igrejas, o povo vai embora. Faz a campanha na igreja, a corrente na igreja, a campanha. Aí faz a propaganda, o povo vem. O vento? É o vento? Está baixo? Não, tá bom. Tira as campanhas da igreja e o povo vai embora. Tradição de homem. Os amuletos. Não, a minha fé, ela tem que ser materializada em alguma coisa. Alguma coisa. Está aqui, irmão, este cadeado é ungido. Este cadeado é ungido. Você me dê R$150 e você leva esse cadeado, ele está ungido. Está aqui, irmão, a gravata do pastor está ungida, o homem de Deus. Vamos cortar aqui em 100 pedacinhos. Cada pedacinho, uma oferta de R$100. Para levar um pedacinho da gravata do pastor que está ungida, seus problemas serão curados. Você viu o irmão Raul falando? Que lá na igreja que ele fazia parte, tinha o voto do livramento. Ele ia dormir com o voto do livramento, para dar livramento a ele de noite, por causa do envelope do voto. O envelope do voto do sangue do Cordeiro. Esse aqui você coloca lá na porta da sua casa, porque lá o mal não vai entrar. Isso com certeza se referindo ao que aconteceu lá em Êxodo, na primeira Páscoa. Tradição dos dízimos, tradição dos envelopes ungidos, dos votos, dos propósitos. A tradição de que esse lugar de pedra é um templo, de que esse objeto aqui é um altar, sendo que esse lugar de pedra não é um templo, é apenas um galpão, e esse objeto aqui não é um altar, é apenas uma plataforma. A tradição de que este lugar é a casa de Deus, e precisa de reverência, que sequer se dão ao cuidado de olhar a palavra de Deus, e assim eles vão anulando a palavra de Deus pelas tradições deles. Vão anulando a palavra de Deus por suas tradições. Aí, pulando aqui alguns versículos,
Jesus os repreende, dizendo, lá no verso 6, que eles estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição deles, e chama eles de hipócritas. Você pode ler o verso que eu pulei, né? O verso 4, 5, tá bom? Eu estou saltando aqui para poder ficar dentro do contexto da mensagem que eu estou dando. Jesus vai falar de uma tradição deles, de uma tradição, tá? Eu estou colocando aqui várias tradições dos dias de hoje. Então no verso 7, Jesus chama eles de hipócritas. Vocês são hipócritas. Por que, Jesus? Porque o profeta Isaías falou a respeito dessas coisas que vocês estão fazendo. E o que foi que Isaías disse? Jesus fala, verso 8, este povo me honra com os lábios. O povo honrava a Deus com os lábios? Honrava. Cantava louvores, pregava a palavra, realizava cultos, ia nas sinagogas, nos templos, tinham seus ritos religiosos sagrados. Mas Jesus disse, isso que vocês estão fazendo é apenas com os lábios. Mas por que, Jesus? Você está nos julgando? Sim, estou julgando pela palavra de Deus. E ele diz no verso número 8, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está cheio, a maioria, irmãos, dos religiosos está andando por este caminho, honra a Deus apenas com os lábios, e o coração está longe de Deus. Por quê? Porque tem adultério? Não. Porque está matando, roubando, furtando, se prostituindo por aí? Não. Isso é pecado, claro, é pecado, mas não era por isso. E o que era? Olha só, esse povo em vão me adoram, verso 9, ensinando doutrinas que são criadas por homens, preceitos de homens. Jesus disse, olha, todo esse culto que vocês fazem, todos os dias de manhã na sinagoga, todos os sábados para estudar a palavra na sinagoga, aqueles hinos que você canta, aquelas músicas que vocês cantam, que é o que eles faziam, aquela reunião do Sinédrio com 71 líderes judeus, anciãos, sacerdotes, sim, aquela reunião do Sinédrio lá, aquela coisa de estar levando o sacrifício ao templo, todos os dias, o sacrifício ao templo, para os sacerdotes ir matando o sacrifício, queimando o sacrifício que a lei existe. Tudo isso que vocês estão fazendo é em vão. Por que, Jesus? Porque tem adultério? Não. Estão se prostituindo? Não. Estão matando? Estão roubando? Não. Mas pelo fato dessas doutrinas serem criadas por homens, e não é a verdadeira palavra de Deus. É isso que ele está falando. Está pipocando o som, tá? Bom, né? Só por isso. Ou seja, em outras palavras, você pode ser o crente mais santinho, mais certinho, não rouba, não mata, não estupra, não mente, não furta, enfim, não pratica, não é dominado por vícios. É o crente mais certo, mais modelo. As saias é longa, as camisas são longas, dorme vestido, porque se Jesus voltar, você não vai arrebatado. Toma banho de roupa, toma banho rapidinho para estar logo a roupa, porque senão Jesus vier, você não vai. Não usa lingerie na relação sexual com seu marido, porque é pecado. Não pinta a unha, mesmo com uma tintura mais moderada. Aparência extraordinária. Aos fariseus, Jesus disse, vocês são igual sepulcro caiado. Vocês usam essas roupas, essas franjas compridas, mostrando santidade, esses filactérios, vocês fazem eles grandes, pregam eles na testa, oram em pé na sinagoga, são sepulcros caiados. A aparência de vocês é bela, é bonita, vocês parecem uma aparência tremenda, mas tudo isso é vão, porque é coisa criada por homem. E todo culto que é prestado a Deus e que não é prestado de acordo com a palavra de Deus é vão. Quantas pessoas, meu Deus, agora são
7 horas da noite, no Brasil, nós temos, abre 3.000 igrejas por ano no Brasil. Sei lá quantos templos já tem no Brasil por aí, né? Prédios, galpão, templo, igreja, como queira chamar. Existem dezenas de milhares, milhões de crentes, milhões de evangélicos saindo de suas casas agora, cada um indo para a sua denominação, para a sua religião, irmão, fazendo tudo isso em vão. Em vão. Ah, mas eles fazem com sinceridade, mas é em vão. Deus, irmão, só recebe um culto que é prestado a Ele, uma adoração que é prestada a Ele, quando ela é feita de acordo com a palavra dEle. Somente quando é feito de acordo com o que Ele orienta, que Ele ensina com a palavra dEle. Se não for, é vão. Para que valeria o esforço? Danilo veio de longe, pastor Zezinho veio de... Eu, pastor Zezinho, nossas esposas também viemos de não viemos de tão perto. Teve que vir de carro, que é longe também. Seria tudo em vão. Pagar um aluguel desse aqui de R$2.500 de um galpão desse. Pagar água, luz, que é um absurdo, só de água R$200, internet R$100, manutenção do ar-condicionado da sala das crianças, gastar gasolina com a Kombi e o esforço do Gilmar e da Antônia para estar trazendo gente, levando gente, trazendo gente, levando gente. O povo vindo lá do Maranguape, outros vindo lá de Calcaia, outros vindo lá de Messejana, lá de Maracanaú. Simão, se não fosse para adorar a Deus segundo a palavra dele, seria tudo em vão. Jesus está dizendo: vocês estão me adorando em vão. Vocês fazem culto, fazem, mas é tudo vão. Vamos lá. Aí Jesus chamou a multidão e disse para eles uma coisa: olha, entendam uma coisa. O que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Aí se aproximaram dele, os seus discípulos, sabe, Senhor, que os fariseus se escandalizaram com o que o Senhor falou? Olha aí, irmão. Senhor, os fariseus saíram escandalizados, porque o Senhor repreendeu a tradição deles. O Senhor disse que a tradição deles estava errada, que eles não passavam de hipócritas, que a oração deles era errada, era falsa, era mentirosa, que aquilo ali é a doutrina de homem, não é a doutrina de Deus. Os fariseus saíram, Senhor, fumando numa quenga. Os fariseus saíram, Senhor, tudo escandalizado. Aí Jesus disse o quê? Foi mesmo, rapaz. Vixe, agora eu perdi minha salvação, porque aí de quem vem o escândalo. Não é isso que eles falam? Você prega uma verdade, o camarada, você está escandalizando o povo. Isso aí não era para você estar falando em rede social, não. Isso é para você estar lá na sua igreja. Está escandalizando o povo. A verdade escandaliza. A verdade tem que ter sido dita em pública mesmo. E na verdade, eles se escandalizam porque não conhecem ao Pai nem a sua palavra. Jesus disse: eles se escandalizaram, foi mesmo. Pois faça o seguinte, Pedro, vá lá, chama eles e diga a eles que eu peço desculpa para eles, eu peço perdão para eles, eu não vou mais falar assim. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse: Pedro, não, Pedro, faça o seguinte, não vamos perder esse povo não, rapaz. Pode ser que a gente ganhe um deles, né? Aí, desse jeito, nós estamos endurecendo eles. Eu errei mesmo, manda chamar eles aqui. Nós vamos fazer a campanha do reviravolta. Cadê o Judas? Vem cá, Judas, traz as moedas aí. Traz as moedas aí. Pronto. Essa moedinha aqui está tudo ungida, ó. Ungida aqui, vamos ungir as moedas. Traz o povo, Pedro. Chama o povo, Pedro. Bora, vamos fazer a campanha. As moedas ungidas, pega as moedas ungidas.
Leva a moeda ungida, a moeda vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas para levar a moeda ungida, deixa aquela ofertazinha aí com Judas aí, tá bom? Jesus fez isso? Ou será que Jesus disse: ô Pedro, depois vai lá e diga para eles que vêm aqui que eu vou mostrar um milagre para eles do céu? Não, pelo contrário, quando eles pediram um sinal, Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser que eu vou passar 3 dias no ventre da terra e depois eu vou ressuscitar. Esse é o sinal. Jesus, irmãos, ele simplesmente diz: Senhor, o Senhor sabe que as tuas palavras escandalizaram os fariseus. Imagina os fariseus ali: rapaz, aquele Jesus é um orgulhoso, aquele Jesus é um soberbo, aquele Jesus é um julgador, desprezou nossas tradições, só ele quem quer ser o certinho, só ele quem quer estar certo, quem quer ser o correto, o certão, ele não toma cuidado não. Jesus ia por ali, meu filho, comendo, bebendo com prostituta, com cobrador de imposto, que era chamado de ladrão. Jesus não era hipócrita igual os religiosos de hoje não. Aí Jesus disse para eles o seguinte: ó, deixem eles. Eita, escuta, verso 14. Aliás, verso 13. Jesus, porém, respondeu: toda planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Deixem eles. São cegos, guias de cegos. Se um cego cai no buraco, os dois caem junto. Se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Jesus disse, ainda ficou: vai chamar o povo que eu vou pregar diferente, vai chamar o povo que eu vou mudar a doutrina. Ele disse: não, a doutrina é essa, a palavra é essa. Se eles se escandalizaram é porque não são planta que meu pai plantou. Deixem eles ir embora. Toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada e jogada no fogo. São líderes, são cegos guiando outros cegos, e os dois vão cair no buraco. Aqui o pessoal diz, o pessoal que está congregando na igreja dos falsos profetas, está vendo lá o desmantelo de heresia, aí diz: não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair não, eles que vão prestar conta com Deus. Jesus está dizendo, irmão, um cego guiando outro cego. Quem é o cego que guia? É o líder. Quem é o cego que é guiado? É o seguidor. E Jesus disse: um cego está guiando outro cego, quem vai cair no buraco? Só o cego que vai na frente, o líder? Não. Jesus disse que cai os dois. Cai os dois. Ou seja, crente que prioriza e valoriza mais as tradições religiosas do que a palavra de Deus, é um cego guiando outro cego, é um cego sendo guiado por um cego, e vai cair no buraco. Que buraco é esse? A condenação. A condenação. A condenação. Caiu no buraco, é a condenação. Os dois caem no buraco, ser condenado. É isso. Jesus está falando: filho, se o teu líder é cego e você está seguindo este cego, ele vai cair no buraco e você vai cair junto. Para de seguir esse cego. Para de andar com esse cego, tu vai cair junto com ele, tu vai afundar junto com ele, tu vai se prejudicar junto com ele, tu vai ser condenado junto com ele. Para!
Jesus não ficou ali adulando irmão, Jesus não ficava adulando ninguém para seguir ele não. Jesus fez aqui, é a palavra de Deus e ponto final. Vocês querem as tradições? Amém. Quer a tradição religiosa? Fique com ela. Quer a tradição dos anciãos? Fique com ela. Quer os costumes e tradição religiosa? Fique com ela. Eu fico, Jesus diz, com a palavra de Deus. Ele nos ensina isso. Ele nos ensina isso. Então, é assim que tem que ser feito, irmão. Se a palavra de Deus não te conduz, não te guia, não te convence, homem nenhum vai te convencer. Você precisa conhecer a palavra de Deus para guardar e obedecê-la. Você não pode andar por aí andando seguindo tradição de homens, não. Tem muita religião, ó, muitas. Cada uma tem suas crenças. Fiquemos com a Bíblia. Fiquemos com o que os apóstolos ensinaram, mas para isso é preciso se aprender ela. Precisa interpretar ela. Compreendê-la. Sim. Precisa entender, compreender. Compreender, não entender, não vai servir de nada. Você precisa entender, aprender, compreender, para você mesmo ter a capacidade de discernir quando é uma heresia, quando é uma verdade, quando é uma ortodoxia ou uma heterodoxia, heresia ou uma doutrina reta. Mas o apóstolo Pedro disse que tem gente que não aprende nunca. O apóstolo Paulo diz para Tito: não aprende nunca. Estão sempre aprendendo, não aprende nada. Estão sempre aprendendo, não aprende nunca. Estão sempre se deixando iludir, enganar. Por esses três principais motivos: ignorância, medo, poder. O grandão, o chefe da tribo, o pastor líder, ele quer ser o ministério maior. Os outros ali, os obreiros liderados, puxa-saco, babão, querem ser promovidos. E tem medo de alguma coisa, para não perder a promoção. Estão lá preocupados com salvação, com a palavra de Deus. Estão preocupados com o que a religião ensina, e é o que eles querem fazer. Então, é isso que Jesus coloca para aqueles homens. E no final ele explica a questão do debate, que era o alimento impuro, que era um ritual judaico, tinha que lavar a mão. Aprenderam isso no cativeiro babilônico. Tem que se limpar, se lavar, purificar, para ficar limpo diante de Deus. Aí Jesus disse: o que entra dentro do ventre do homem, isso não contamina ele não, depois vai para um lugar escuro. Você sabe o que é que contamina o homem? É o que sai. Ele vai dizer depois nos versos 17, 18, 19 e 20. Essas coisas assim contaminam o homem, porque o que sai do coração do homem, maligno, pecado, prostituição, adultério, roubo, tudo que não presta, que sai da boca é porque está saindo do coração. Significa que o homem está contaminado. Mas comer sem lavar as mãos, comer alguma coisa, isso aí não tem um poder de contaminar o homem. Ainda hoje vive nessa briga. Não come carne de porco, não come chouriço, não come isso, não come aquilo. Onde é que isso tem? Eu não como chouriço, eu não gosto de chouriço, detesto. Onde é que isso tem um poder de me sujar diante de Deus espiritualmente alguma coisa? Tem gente que, se ele for passando na rua, opa, eu estou com fome, vou comprar um pratinho. Aí se ele perceber que o pratinho está sendo vendido na barraca de festa de São João, ele já não compra mais.
Mesmo que você só para no carro. Claro que ele não vai para a festa de São João, o crente não vai, né? Lógico, né? Mas ele vai passando, para comprar um patinho daquele ali, uma espiga de milho daquela ali. Vixe, a pé do São João foi sacrificado o demônio, o capeta. Não, negócio de demônio não, aquela espiga de milho é minha agora. Não foi eu que comprei e paguei, ela é minha. O demônio não tem nada a ver com aquela espiga de milho. E se tiver alguma coisa do demônio ali, meu irmão, na hora que ela passar a ser propriedade minha, já está tudo anulado, tudo destruído, pelo poder do nome de Jesus está na minha vida. A tradição, me recordei agora do e-mail que eu recebi hoje, de uma irmã aflita, foi o último e-mail que eu respondi hoje, tem vários lá para responder. A irmã dizia, pedindo o livro do dízimo, pastor, me dê o livro do dízimo, eu estou com muito medo de parar de dar o dízimo, estou com medo de estar pecando e Deus me castigar. E esses dias, irmão, não estou aconselhando pelo e-mail, por conta da sobrecarga, uma carga tão grande, estava me fazendo mal. Já falei, eu passava de 4 horas sentado ali respondendo e-mail, e tinha e-mail atribulado demais. Aí fora as outras atividades, juntava tudo, meu irmão, e você não endoida, porque enfim Deus é bom. Louvado seja Deus. Você sabe, pensou, eu saí correndo nem doido no meio da rua com um girimum na cabeça? Está repreendido. Aí a irmã diz, estou com muito medo de parar de dar o dízimo. Estou com medo de Deus, de estar pecando contra Deus. Aí eu peguei 2 vídeos que eu tenho no canal, no meu canal. É isso que vai acontecer quando você parar de dar o dízimo. É o título do vídeo. Sempre que alguém se desliga de alguma tradição que ele aprendeu e ele conhece pela verdade bíblica que aquilo era apenas tradição de homem, aquele que quer romper com aquela tradição, no começo é difícil. Fica as dúvidas. Será que eu estou certo? Será que eu estou certo, meu Deus do céu? Será que eu não estou pecando? Você vai para a Bíblia, sabe que está certo, mas fica aquele peso na consciência. Por quê? Porque foi uma escravidão a uma tradição durante anos que você passou, e não quebra assim da noite para o dia. Você ainda vai passar um tempo ali com medo, meio receoso, e conhecendo a verdade, e praticando o exercício agora do que é certo, isso vai sendo moldado na sua vida. É normal. Isso aconteceu comigo ao romper com as tradições religiosas. Isso aconteceu com qualquer irmão aí. Eu estou com o vídeo da Maria Santos para colocar, só que eu vou entrar ao vivo e apresentar o vídeo dela e vou comentando. Que ela falou para mim quando ela saiu das heresias. Até editado está no ponto, estou só esperando um momento para colocar. E ela dizia ali que agora se sente liberta, vivendo o evangelho da graça, mas no começo, sabe, ela tinha medo de sair daquela igreja, tinha medo de romper com aquela religião, mas até que o Espírito de Deus veio, pelo sopro de Deus na vida dela, e deu-lhe força para romper com as cadeias da religião que lhe aprisionava, para ela viver a verdade do evangelho, da graça de Deus. É isso, irmãos, nós não estamos precisando de mais uma prisão. O sistema político já nos aprisiona nos muitos impostos que nós pagamos. Nós já vivemos presos diante de muitas situações. Aí agora, buscar uma instituição religiosa a qual poderia me ajudar a libertar-me, está me aprisionando novamente em outra situação diferente? Não, eu quero a liberdade de Cristo, contudo não a libertinagem do mundo. Eu quero a santidade do evangelho, entretanto não a santidade religiosa. Não anule a palavra de Deus para cumprir tradições. A palavra de Deus está acima de qualquer tradição.
Sabe um dogma que a Igreja Católica ensinou? Mais um, né? Que a tradição católica, ela tem um poder e autoridade igualada à Escritura. Ou seja, aquilo que a Igreja Católica impõe como uma doutrina, aquilo tem a mesma validade da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Olha que heresia absurda. Olha que heresia absurda. Os muitos concílios que a Igreja Católica fez, Latrão, Trento, inclusive onde introduziram a lei do dízimo, que tornou-se um dogma, uma doutrina bíblica para eles, tradição para a Igreja Católica é igualada à palavra de Deus. Os leigos não sabem disso. Tem muitos que vai dizer aí, não, você está errado, você não sabe disso. Se você for conversar sinceramente com um padre, como eu já conversei, com um teólogo católico e ver as ideias dele, você vai saber disso. Mas você só vai para a missa, toma a hóstia e se benze, se confessa e vai-se embora. Da mesma forma a igreja evangélica. Então, meus amados irmãos, comer sem lavar as mãos não vale nada, ou seja, guardar a tradição de homem, isso não aproxima o homem mais de Deus, pelo contrário, distancia o homem de Deus. E tem gente que se acha melhor do que os outros, tem gente que se acha melhor do que os outros, porque faz algumas coisas que os outros não fazem, e se sente melhor do que os outros. Eu não uso calção, eu sou homem, eu não uso calção, sou melhor do que o pastor Zezinho que ele usa. Eu não aparo meus cabelos, não, porque eu sou uma mulher santa, sou melhor do que a Viviane, a Neudaci, a Iris, porque elas cortam o cabelo. Não, eu não passo uma maquiagem nem de leve, olha a maquiagem dessa mulher aí, né? Não percebe nem que elas estão de maquiagem. Tão suave, tão leve que é, um corretivo, uma correção. Mas você não usa, né? Aí acha que não, eu sou santa porque elas usam, eu não uso. Não se depila, não tira os pelos da axila, do buço, do monte pubiano, em qualquer outro lugar. Não, eu sou santa, é pecado. Então quando um dente ficar podre na tua boca, deixa esse dente doer até Jesus voltar. Não é para manter o natural? Se é para manter o natural, deixa os dentes quebrados, apodrecer na boca. Tradição de homem. Tem pastor por aí que toda mulher, a mulher usou uma calça comprida, a pomba gira. Mulher botou um brinco, a pomba gira. E o bom é que ele diz que é Deus que está revelando. Essa pomba gira, isso é famosa. É o cão mais famoso que tem no meio dos infernos, é a pomba gira. Então, meus irmãos, tem uma coisa, mas está em igreja aí que está em igreja demais, viu? Às vezes o pessoal pergunta, pastor Jardel, e aí? Que a gente não vê expulsão de demônio aí? Porque não tem, meu irmão. Os crentes são libertos pela palavra. Eu não sei que igreja é essa, que todo culto o crente fica endemoniado. Que igreja é essa, quando tem um momento lá, começa a tocar lá um zabumba, uma coisa, os crentes ficam tudo possesso. Aí vai ter que expulsar o demônio do crente, todo culto. Não. A libertação vem pelo poder da palavra de Deus, aí não tem demônio que resista. E se precisar orar, expulsar o demônio, manda ele se embora em nome de Jesus e ele vai. Para a glória de Deus, já fizemos isso várias vezes. Nós mesmos não tem poder, nós mesmos não pode em nós, mas pelo aquele que habita em nós, aí nós pode tudo, pelo poder dele. Agora o que eu não vou ficar é com showzinho. Ei, demônio, vem cá. Tem que aparecer alguém endemoniado aí, irmão. Tem que ter alguém endemoniado, vem cá. Bora, demônio, se manifeste, para aqui, para lá, se manifeste. Aí puxa pelo cabelo, roda a cabeça da pessoa, deixa a pessoa tonta, manifesta, até que a pessoa tem que se manifestar de alguma forma.
que na verdade não é demônio, 99% das vezes. Tenho certeza que se esse povo visse um demônio mesmo manifestado, saíra correndo dentro das igrejas. Mas enfim, irmão, o que é que você procura? O que é que você quer? Uma religião ou Cristo? O Evangelho ou tradição de homens? A salvação ou apenas um lugar para congregar onde você se sinta bem e confortável? Essa é a questão. Trocando a palavra de Deus pelas tradições dos homens. E é isso que muitos estão fazendo. Então, meu irmão, se arrependa, se converta, busque força em Deus. Você que está com os olhos abertos, ou que está abrindo os olhos aos poucos, busque força em Deus, para romper com as cadeias, e servir a Cristo, até o último dia da sua vida, em nome de Jesus. Rompa com os laços, esqueça que você aprendeu de tradição dos homens. Estude a palavra, aprenda a palavra, creia na palavra, no que ela diz, e ela vai te libertar, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor.